Boa noite, irmãos. Boa noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse é o dia que nos deu o Senhor, portanto, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Vamos cantar o hino 73 do cantor cristão e logo depois, em seguida, a gente vai orar. Já tivemos nosso momento aqui de oração, já colocando diante do Senhor as nossas petições e os nossos agradecimentos. Nós vamos cantar. Depois agradecer a Deus por tudo que tem nos feito. 73 do cantor cristão. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor com todo o fôlego, toda a alegria, porque Ele é realmente nosso melhor amigo. Jesus, o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Nas bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por esse grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Os seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Por ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia novo diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Nós te agradecemos, grandioso Deus, por esse momento, onde, grandioso Pai, estamos na tua casa para colocar diante de ti as nossas petições e os nossos agradecimentos, e agradecer, grandioso Deus, por tudo o que tem nos feito. Amém. E nos dê, grandioso Deus, uma semana decorrida, grandioso Deus, debaixo das tuas mãos, e que sintamos, grandioso Deus, a tua presença em cada momento de nossas vidas. Amém. Nos dê um culto, grandioso Deus, direcionado por ti. É o que te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Continuando com esse momento de louvor, nós vamos louvar ao Senhor, que o grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, muito grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. E céu. A igreja pode se assentar. Nós vamos fazer agora nosso momento de oração da coluna e colocar diante do Senhor. Nós temos na nossa coluna alguns irmãos, e hoje eu vim direto do trabalho, né? Peguei um engarrafamento ali, então eu vim praticamente direto, então eu não pude pegar o meu tablet. Mas me lembrando, né, de alguns nomes que já estão ali na coluna há algum tempo,
nós temos o esposo da nossa irmã Maria Rita, nós temos a irmã a Taizinha, nós temos o irmão Dirceu, nós temos o irmão João, também, vai me lembrando aí, irmão, Maria Nazaré, vamos lá, quem? Antoni, Emanuele, vamos nos lembrar aí, me lembra aí. A Tiraci, quem? Jonatas e família. Jonatas, ele está com a Covid, junto com a esposa, né? A irmã Lindy. Não sei se o Raniel também. A irmã Rita, ela pede oração pelo irmão dela. Sim, hoje no grupo a irmã Rita pediu oração pelo irmão dela. Então nós temos irmãos na nossa coluna de oração, Deus sabe, né? Aqueles que estão lá, que precisam das nossas orações. A irmã Nair, né? Também, e nós temos orado por ela. A Nicole, que esteve aqui no domingo, aquela menina precisa muito das nossas orações. Quem? Irmã Nair está muito resfriada. Então nós vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui na Tua casa, como igreja de Jesus Cristo, juntos prestando esse culto a Ti. Muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por ter nos trazido aqui, que Tu possa estar nos dirigindo com o Teu Espírito Santo, para que tudo que façamos aqui seja do Teu agrado, Pai, e que tudo que façamos aqui também possa produzir em nós frutos para a eternidade. Pai, que Tu possa estar abençoando cada vida que está aqui nessa noite, e cada pedido, Pai, daquela coluna de oração e esses que nós acabamos de citá-los, que Tu possa estar com todos eles, Pai, que Tu possa, Senhor, estar abençoando e derramando o Seu poder e agindo conforme a Tua santa e bendita vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé e continuar louvando ao Senhor. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante de Deus, porque esse é o melhor louvor que você tem que fazer, a fidelidade sobre sua vida diante de Deus. Há um doce Espírito aqui, e esse Espírito é o Espírito de Deus.
continuar aprendendo da palavra de Deus e estudando o livro de Gálatas. E hoje nós estaremos refletindo nos versículos de 13 a 15 do capítulo 5 de Gálatas. Nós vamos estar lendo na Ara Almeida, revista e atualizada. Nós vamos orar primeiro, né? Para depois nós estarmos fazendo a leitura responsiva do texto e estudando, né, a palavra de Deus de uma maneira expositiva. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa nessa noite e agora, Senhor, diante da Tua palavra. Que Tu possa, Senhor, trazer a iluminação do Espírito Santo aos nossos corações, que nós possamos, Senhor, entender o que a Tua palavra tem a nos ensinar, para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Usa, Senhor, o Teu servo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Versículo 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Paulo, ele deixa aqui um ponto aqui muito importante sobre de como deve o crente agir com a liberdade que ele recebe de Deus. Olha, nós somos livres de sermos direcionados pela lei. A gente vê que no livro de Gálatas tudo fala sobre justificação, e justificação pela fé, e fé pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. A impossibilidade nossa de fazermos qualquer coisa, né? Por quê? Porque estava sendo ensinado àquelas igrejas que seria possível, através de uma performance, de guardar as leis, de um bom procedimento diante desse guardar a lei, que nós seríamos justificados porque fazemos alguma coisa para sermos justificados. E nós entendemos que a justificação vem pela fé e pela fé em Cristo Jesus. Mas, se somos livres, como viver nessa liberdade? Paulo também nos ensina uma coisa importante também. Nós não vivemos debaixo da letra da lei, mas vivemos debaixo do que? Da lei do Espírito. E a gente falou isso anteriormente a respeito disso. Quem nos dirige é o Espírito Santo de Deus. E como viver de uma maneira que agrada a Deus? Nós temos que, em primeiro lugar, entender que quando nós cremos em Cristo, nós somos batizados em Cristo, mas não batizados na água, né? Porque esse é um grande erro de algumas pessoas. Quando nós falamos assim, nós pregamos o Evangelho, e aquela pessoa, ela se arvora a dizer o seguinte: mas eu sou batizado. O batismo na água salva alguém? Claro que não. É um cerimonial, é uma representação, é algo que a gente está representando ao mundo, que aconteceu espiritualmente em nós. E para nós abordarmos a questão de Cristo, né, de sermos batizados em Cristo, Paulo aborda isso em Romanos, capítulo 6, versículo 3. Ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha, batizados em Cristo Jesus, nós fomos o quê? O batismo, ele tem, né, a representação do que? Da imersão. A gente até falou isso na questão do batismo. Então, esse imergir, ou melhor, mergulhar, né, em Cristo, né, quando nós somos mergulhados em Cristo,
Nós estamos vivendo uma nova natureza que Cristo também tem. Nós passamos a pertencer à natureza de Cristo. E Paulo, ele aborda isso no livro de Romanos. E nessa nova natureza em Cristo, acontece uma outra coisa conosco também. Versículo 4 do mesmo livro de Romanos: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, houve uma ressurreição para uma nova vida, uma vida agora ressurreta em Cristo. Ele morreu e depois ele aparece ressurreto aos discípulos. Naquele momento que ele aparece ressurreto aos discípulos, ele entra por alguma porta? Não, ele aparece no meio dos discípulos naquele momento. E algo interessante, né, a gente perceber, Jesus Cristo está ali ressurreto, ele come com os seus discípulos, fica ali com os seus discípulos e depois ele desaparece novamente, mesmo tendo comido ali um alimento físico, naquele momento ali que ele estava com os discípulos, naquela comunhão com os discípulos, ele sobe de novo. Então a ressurreição traz algumas características diferentes, e aqui também temos algumas características diferentes quando isso acontece espiritualmente conosco. Sim, vamos continuar o texto. Foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós temos que ter isso em nosso caminhar aqui nesse mundo, na nossa vida, novidade de vida. A palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós não podemos adotar aquilo que vivíamos antes de sermos sepultados ou batizados em Cristo. E no versículo 5 diz: porque se fomos unidos com Ele, o batismo, unido, temos a mesma essência que Ele tem, batizados nele, na semelhança da sua morte, certamente também o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Então Paulo, ele escreve isso aos romanos, explicando isso a eles, uma nova vida, um novo batismo, uma nova realidade espiritual, uma nova transformação que acontece. Lembra quando nós falamos a respeito de fé? Fé é coisa de fora para dentro. Nós podemos fazer alguma coisa de fora para dentro? Não, agora eu vou vestir uma roupa diferente, agora eu vou comer coisas diferentes, agora eu vou fazer coisas diferentes. Não, isso acontece de dentro para fora. De dentro para fora. A nossa fé vai produzindo em nós uma nova vida, e isso se reflete também no nosso viver. Eu não vou fazer para o Espírito Santo habitar em mim, não, eu faço porque o Espírito Santo habita em mim e ele me ajuda a viver de maneira correta diante de Deus. É tudo de origem de Deus. Nós não temos condição nenhuma. Então Paulo estava explicando isso. Vocês querem realmente viver uma vida de justificação diante de Deus? Submetam-se à fé em Cristo Jesus. Submetam-se à direção do Espírito Santo de Deus. E no versículo também 13, ele diz assim: não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Olha, esse termo aqui, ocasião, eu estava procurando e estudando a respeito disso. Ele, no grego, ele tem um nome de aforme, que significa pretexto, motivo ou oportunidade. Bom, então, eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho oportunidade para agir da forma que eu quero. Agostinho, ele foi um bispo da Igreja Católica. Ele usa uma frase
que eu achei muito interessante quando eu ouvi essa frase. Ela diz o seguinte: ame a Deus e faça tudo o que você quiser. Aí, para pensar. Ame a Deus e faça tudo o que você quiser. Será que Agostinho estava indo de encontro ao que Paulo estava falando? Para pensar. Vamos olhar pela vida de Agostinho, né? Ele foi um homem que ele foi chamado até de Santo Agostinho, né? Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Mas era um homem dedicado a Deus, né? Mas quando você ama a Deus, você vai procurar viver de que forma? Uma forma que você também retribua esse amor que Deus te dá. Deus te ama, você sabe disso e você o ama. Você vai fazer alguma coisa para desagradar Ele? Então você pode fazer aquilo que você quiser, sabendo que aquilo que você quiser vai agradar a Ele. Para pensar agora nessa frase dessa forma. De outra forma, parece que é uma frase para dar ocasião, né? Não, eu amo a Deus, então eu posso fazer todas as coisas. Não, você não faz. Porque por amor você não faz. Se você ama a Deus, você vai se dedicar a Ele. Você não vai dar ocasião à carne. E o que é a carne? Quando Paulo fala sobre carne, irmãos, desejos impuros. Carne é a natureza caída. Carne é concupiscências. Próprios interesses. Carne é egoísmo. Carne é egoísmo. É buscar aquilo que só te agrada, só o seu bem. E isso está dentro do contexto daquilo que Paulo está querendo ensinar aos Gálatas. E a gente vai ver à frente. Quando só aquilo que me importa é aquilo que eu busco, entendeu? Só aquilo que me agrada. Eu só quero para mim, não quero mais saber dos outros. É aquela música, tem uma música que diz: eu me amo, não posso mais viver sem mim. As pessoas que cantam assim, de uma forma egoísta a respeito da sua vida. Versículo 14 diz assim: porque toda lei cumpre em um só. Vamos terminar o versículo 13, que diz alguma coisa muito importante para nós entrarmos no versículo 14. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quando nós estamos lendo esse texto aqui, parece que esse texto é um apêndice fora do contexto do primeiro versículo aqui, que é o versículo 13 que nós estamos aqui estudando agora nessa noite. Parece que está fora, né, do texto. Parece que ele foi um apêndice colocado de uma forma imprópria por aquele que escreveu a carta aos Gálatas, que foi um amanuense, né? Que Paulo não escreveu de próprio punho toda a carta aos Gálatas, só no final dela que ele escreve de próprio punho, que ele diz, de próprio punho, com letras grandes e tal, e ali demonstra o problema de enfermidade dele. Mas não. Isso daqui não é um apêndice, não. Isso daqui é uma introdução para algo muito importante no ensino da palavra de Deus e no ensino daquela igreja. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aí ele diz: porque toda lei se cumpre em um só preceito. Essa palavra aqui eu achei interessante trazer ela e estudar ela pelo português. Significa o que se recomenda praticar, regra, norma, o que se ensina. E o que Jesus Cristo mais ensinou nesse mundo? Quando aqueles mestres da lei perguntaram a respeito da lei, qual é o mais importante da lei? Ele diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Paulo, ele também continua nesse mesmo contexto, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Aí a gente entende por que ele termina: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Claro que a gente se ama, eu me amo, tanto que eu me amo que, né, eu cuido da minha saúde, eu procuro fazer todas as meus exames médicos, né, comer na hora certa, tomar banho, né, não me relaxar com relação à minha saúde. Também os irmãos da mesma forma têm um cuidado pessoal. Isso é amor também, um amor próprio, né? Mas nós, como seres humanos, como natureza nossa, é muito próprio nosso nós sermos egoístas. É muito próprio nós sermos egoístas. Se nós deixarmos que os nossos desejos eles prevaleçam sobre a nossa vida, nós não vamos nos importar com as outras pessoas. E Paulo estava ensinando a respeito disso. Olha, vocês estão tão preocupados em tantas coisas ali, como calendário, como data, como dieta, uma série de coisas que está na lei lá. Mas olha, se preocupem em amar ao próximo. Uma das coisas que mais aproxima as pessoas do Evangelho é a comunhão da igreja, é o tratamento que nós damos uns aos outros. Se alguém entrar aqui dentro da igreja e receber um carinho aqui, possivelmente ele volte. Mas agora, se ele entrar na igreja e sair do jeito que entrou, ele possivelmente não voltará. Mas agora, quando ele sente também a comunhão dos irmãos, e essa comunhão ela é algo muito importante, porque vamos lá na igreja primitiva, quando começou tudo lá em Atos dos Apóstolos. Como é que as pessoas elas iam sendo acrescentadas à igreja? Qual era uma das coisas que mais chamava a atenção? A comunhão dos irmãos. Isso é o que chamava mais a atenção das pessoas. Não era a pregação de Pedro, né? Pedro, com certeza, ele era eloquente, cheio do Espírito Santo. Os outros discípulos também deviam pregar muito bem. Mas agora o que chamava mais atenção lá em Atos capítulo 2 é o relacionamento que a igreja tinha, que todos cuidavam uns dos outros. A igreja ela estava em comunhão e Deus ia acrescentando as almas que haviam de ser salvas. É assim que o texto diz lá em Atos 2. Então, a vida que levamos vai refletir muito nos relacionamentos nossos. Sabia disso? Se você se relaciona bem com, por exemplo, você é filho, você se relaciona bem com o seu pai, sua mãe, você ama, você, né, dá respeito a pai e mãe, isso daí vai ser visto por outras pessoas que não dão, e vai ser um bom exemplo para aquela pessoa. Se você tem um bom relacionamento com os seus irmãos dentro de casa, isso daí também vai ser uma boa pregação para aquelas pessoas que vão te conhecer e saber que você é crente em Cristo Jesus. Se você tem um bom relacionamento no seu trabalho, com os seus colegas de trabalho, é respeitoso, trata com carinho, não é egoísta no meio do seu trabalho, porque o crente tem que pensar o seguinte: olha, faz aquilo que você precisa fazer, dando o seu testemunho pessoal. Você não precisa atropelar ninguém nessa vida. Você não precisa ter ansiedade daquilo que Deus tem preparado para você. No momento certo, Deus vai te dar a sua oportunidade. Você tem que agir de maneira correta, de maneira nova, de maneira que o Espírito Santo de Deus te guie e que você seja exemplo de bom relacionamento com os seus colegas de trabalho, com o seu patrão, com seus colegas. Esse exemplo de vida era algo que Paulo queria falar para eles: olha, ao invés de vocês buscarem isso, vocês não buscam o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, e agir dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é que nos guia. E Paulo estava ensinando isso, principalmente o amor ao próximo. Aí
ele fala uma coisa que alguns estudiosos entendem que poderia estar acontecendo no seio da igreja. A perturbação já era tanta, né? Por quê? Porque as pessoas já queriam ser alguma coisa dentro da igreja. Você sabe que alguns problemas que acontecem dentro das igrejas é porque as pessoas querem ser maiores do que as outras espiritualmente, elas desejam isso, às vezes anseiam isso. Não, eu quero ter um ministério, esse ministério, né? Eu quero desenvolver e tal, quero ser reconhecido, e daí vem muitos problemas dentro da própria igreja. Esses ensinos que estavam sendo levados para dentro da igreja estava causando desunião dentro da igreja e também brigas. Porque quando ele chega no versículo 15 diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quer dizer, então havia no relacionamento da igreja já algumas desavenças. E sendo comparado o quê? As feras, né? Porque quem morde e quem devora, às vezes um cachorro pode te morder, né? Porque ele é brabo, né? Então ele te morde. Mas agora uma fera não, ela te morde, te arranca, te parte em pedaços e te devora. Então eles já estavam sendo comparados a feras. Olha o relacionamento de vocês, como é que está? Vocês estão aprendendo isso daí, tudo que está acontecendo aí? Olha só o problema que está acontecendo dentro da igreja. E o relacionamento que é mais importante, vocês não estão cuidando. Então Paulo, ele fala a respeito dessas situações que estavam acontecendo no seio da igreja. Ele, no versículo 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse termo concupiscência, ele significa desejos naturais da carne. Quais são os desejos naturais da carne? A gente vai ver aqui, né, os frutos do Espírito, né, e o que é da carne? Os frutos da carne são as obras da carne. Aqui nesse mesmo livro de Gálatas nós vamos aprender sobre isso. Paulo está dando a introdução sobre isso. Então nós temos que andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Aí ele diz no versículo 17: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Olha, mesmo crentes em Cristo Jesus, nós ainda sofremos a luta entre a carne e o Espírito. Essa luta vai ser travada na nossa vida para sempre. E Paulo, ele chega a dizer a respeito disso também, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Mas o mal que ele não queria, isso ele fazia. E por quê? Porque há uma guerra, há uma luta entre o espírito e a carne. E aí uma comparação que os irmãos já devem conhecer muito bem, é aquela dos dois cachorros, né? E certa vez uma pessoa perguntou, um homem tinha 2 cachorros muito grandes, e ele falou, né, os cachorros estão brigando muito. Aí falou, é mesmo? Mas eles se equivalem, então a briga acaba rapidinho, porque, né, eles vão um para o lado, outro para o outro. Aí, mas e qual dos dois poderia prevalecer nessa luta? Bom, ele só pode prevalecer se eu der menos comida para um e mais comida para o outro. Aí aquele que eu der mais comida, ele vai prevalecer contra aquele que eu não der comida.
E assim também na nossa caminhada nesse mundo. Olha, tem muitos crentes em Cristo Jesus, acredito que eles sejam crentes em Cristo Jesus, mas eles estão vivendo na carne. Ah, pastor, que isso? O crente pode viver na carne? Pode. Se Paulo falou à igreja de Corinto que, olha, vocês são carnais. Paulo falou isso à igreja de Corinto. Não pude vos escrever a espirituais, mas sim a carnais. Então, há crentes que vivem nesse mundo, aonde dentro de si prevalece mais o que? Os seus desejos egoístas, as suas concupiscências, e vivem também em pecado. Mas por que isso está acontecendo com eles, pastor? Porque eles não se enchem do Espírito Santo. Porque encher do Espírito Santo também é uma obrigação nossa. A própria palavra diz assim: enchei-vos do Espírito. Então, como nós vamos fazer isso? Buscando ao Senhor nosso Deus. E olha, irmãos, quanto mais nós buscarmos, mais fortalecidos ficaremos. A Aninha hoje, né, não falou isso, Ana? Eu vim aqui, pastor, orei, eu estava tão angustiada. Hoje ela está fortalecida, está feliz. Semana passada ela chegou aqui triste, porque estava ansiosa, e agora está feliz, se fortaleceu, se encheu do Espírito Santo de Deus. Isso vai servir para a nossa vida aqui nesse mundo. E nós temos que andar nesse mundo no Espírito Santo. É possível? É. Vivendo de acordo com o que é a vontade de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a nós mesmos. Tem uma frase, só para terminar, a Madre Teresa de Calcutá, certa vez, ela usou uma frase muito interessante. Devemos amar aqueles que nos amam, mas também devemos amar aqueles que precisam ser amados. Só alguém tão dedicada ao amor ao próximo como foi essa mulher poderia, né, trazer uma frase tão intensa, né? Porque às vezes é tão difícil a gente amar alguém, né? Não é verdade? Quem é o próximo? Jesus Cristo ele explicou isso. O próximo foi quem? Um samaritano, na parábola do samaritano, não foi? Aqueles que os judeus mais desprezavam. E às vezes o próximo é aquela pessoa que tanto irrita a gente, né? Às vezes tanto mal faz pra gente, mas elas precisam ser amadas também. O evangelho não é coisa fácil não, mas é exercício de fé. E há também transformação do Espírito Santo. Nós podemos ser transformados dessa forma para fazermos a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e logo assim nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos colocar diante de Deus, um lugar secreto, onde Ele pede que nós entremos no nosso quarto e coloquemos diante dele tudo aquilo que nos aflige. Lugar secreto, aquele que você tem mais anseio em teu coração. Coloque diante de Deus esse louvor. Estou
presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Não existe outra palavra no dicionário de Deus como dizer a Ele muito obrigado. Eu quero te agradecer sempre, Pai. Muito obrigado. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Pai, muito obrigado por esse culto. Despede-nos em paz para os nossos lares. No nome de Jesus, amém.